Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para trazer uma ótima notícia para vocês. A deputada federal Carla Zambelli, que está sendo julgada a partir de hoje no pleno do STF, por conta daquela situação que aconteceu em 2022, que ela estava portando arma de fogo no momento que ela não poderia estar portando e perseguindo o jovem jornalista Luan Araújo na rua. Teve até um disparo de arma de fogo naquele momento. E a gente trouxe aqui a informação alguns dias atrás, tanto na análise que eu faço aqui, quanto na minha participação na Fórum 11:30, que a Zambelli seria condenada, mas que provavelmente não estaria presa, né? Ou não cumpriria a sentença, ou sua pena, melhor dizendo, no chamado regime semiaberto, porque a condenação dela seria inferior a 4 anos, provavelmente. Só que eu errei. E eu errei porque eu só levei em consideração o que está escrito no artigo 14 do Estatuto de Arma de Fogo, que fala sobre o crime de porte ilegal de arma. Tá aqui, ó. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter, sob guarda ou oculta arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, reclusão de 2 a 4 anos. E aí eu falei para vocês, ó, eu não acredito que a Zambelli será presa porque ela vai pegar uma pena abaixo de 4 anos. E quem via de regra, para você ter um indivíduo cumprindo a sentença ou a pena, né, para ficar bem fácil de entender, no chamado regime fechado, regime semiaberto, existem alguns critérios. Em via de regra, quem tem condenação de 0 inferior a 4 anos, cumpre a sua pena no regime aberto, em via de regra. Quem tem pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, em via de regra, cumpre a pena no chamado regime semiaberto. E quem tem a pena superior a 8 anos, como inclusive vai ter aí o Bolsonaro muito em breve, cumpre a sua pena no chamado regime fechado. Mas por que eu acabei errando nessa análise e dizendo para vocês que a Zambelli pegaria uma condenação inferior a 4 anos? Porque, meus amigos, eu ignorei o fato de que a Zambelli não estava só sendo... Ela não tinha sido tornada réu apenas por porte ilegal de arma de fogo, mas também por constrangimento ilegal, que está presente no artigo 146 do Código Penal, que fala: constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Detenção de 3 meses a 1 ano. Mas espera aí, Carlito. A decisão até este momento, com o voto da ministra Carmen Lúcia, do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Gilmar Mendes, que inclusive é o relator do caso, traz uma pena ali de 5 anos e 3 meses. Então, 4 anos mais 1 ano do constrangimento ilegal daria 5. Por que está dando 5 anos e 3 meses? Porque existe um agravante neste caso. É o aumento da pena que está presente no parágrafo 1º, uma situação que pode contar como agravante, né? Que diz o seguinte: as penas aplicam-se cumulativamente e em dobro quando para a execução do crime se reúne mais de 3 pessoas ou há emprego de arma de fogo. Ou seja, aqui a pena que seria de no máximo 1 ano por constrangimento ilegal já passa a ser a 2. E a condenação máxima da Zambelli, que poderia ser ali de aproximadamente no máximo 5 anos, agora passa a ser de 6. Então a Zambelli foi condenada, né, até o momento, né, tem 3 votos ali pela condenação dela. O julgamento dela começou hoje e vai até o dia 28, a próxima sexta-feira. Até este momento votaram os ministros Gilmar Mendes, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Gilmar Mendes, além de ter pedido ali a condenação da Carla Zambelli no regime de 5 anos e 3 meses, pediu também que o mandato dela seja cassado. E vai acontecer, meus amigos. A Zambelli terá o mandato cassado e ficará presa no chamado regime semiaberto se a pena continuar superior a 4 anos. Agora, só para vocês analisarem que o meu ponto de vista não estava errado, né? Quando eu falei que eu não acreditava que ela pegaria uma pena superior a 4 anos, porque eu não tinha considerado o crime de constrangimento ilegal. Foi um erro meu, e aqui eu estou aqui para corrigir esse erro também, né? Mas se vocês observarem que a pena máxima daria 6 anos agora, somando a máxima pelo porte ilegal de arma e a máxima por constrangimento ilegal daria 6 anos, e ela pegou 5 anos e 3 meses, de acordo com o pedido feito pelo relator Gilmar Mendes, se a condenação fosse apenas pelo crime de porte ilegal de arma, a minha análise estaria correta, né? Que seria menos de 4 anos. Mas como tem um crime de constrangimento ilegal, aí a notícia melhora e eu nunca fiquei tão feliz em ter errado uma análise. Evidentemente que eu não considerei a questão do constrangimento ilegal, foi uma falha minha,
Mas está aqui, ó, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, junto com a ministra Carmen Lúcia, ainda se manifestaram, só para que vocês entendam a gravidade do que aconteceu, sobre as ações da Carla Zambelli. O ministro Gilmar Mendes diz o seguinte aqui, ó: o contexto fático em que a deputada federal persegue em via pública com arma de fogo indivíduo desarmado de corrente partidária adversa na véspera das eleições, após troca de insultos recíprocos, reveste-se de elevado grau de reprovabilidade. Então, além de ter pedido aqui a condenação dela, o ministro Gilmar Mendes pediu também que ela tenha o seu mandato cassado. Já a ministra Carmen Lúcia comentou o seguinte no voto dela, tá? A ação da ré configura conduta típica, ilícita e culpável, o que leva à sua condenação quanto ao crime de constrangimento ilegal com a causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo nos termos da denúncia e das provas conduzidas nesta ação penal. Inclusive, eu acredito que o Luan Araújo vai conseguir reverter aquela situação anterior, que a gente vai lembrar que ele tem, né, que foi condenado, inclusive, a indenizar a Zambelli de forma medonha essa situação, por conta justamente dessa decisão, de condená-la, né, por conta de tudo isso. Então, para quem achou que não daria nada, para quem achou que não teria ali nenhum tipo de punição para a Zambelli, vai ter punição. Ela disse na semana passada que confiava plenamente na justiça e que conseguiria provar a sua inocência. Esta semana viralizou nas redes sociais uma nota que ela publicou que está passando por problemas de depressão, né, problemas de saúde mental, com depressão profunda, que está fazendo inclusive uso de medicação, porque a vida tá assim, a vida tá assado. E eu até citei, até caiu aqui meu cacto, agora que eu percebi, ó. Eu até citei para vocês em algumas oportunidades, até em análise que a gente fez aqui lá no canal Historiador e aqui também nas participações que eu faço no Fóruns e Meia, que quem tá também com depressão nesse momento são os pais que perderam os filhos na pandemia da Covid-19, os filhos que perderam os pais, e que a Zambelli e o Bolsonaro ajudaram, de certo modo, a disseminar desinformação durante a pandemia da Covid-19. Carlito, você tem pena ou empatia pela Zambelli, já que ela tem um filho, né, menor de idade, tá passando por isso, por aquilo? Não tenho. Porque como ela bem disse quando ela descumpriu a decisão, tá aqui, ó. Zambelli diz que descumpriu decisão de porte de arma de forma intencional. Foi isso que ela falou, quer ver? Cadê? Eu separei aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, que ela disse que estava descumprindo a decisão do STF e do TSE, palavras da própria Zambelli, de forma intencional, que ela estaria consciente, tá aqui, ó, que ela estaria supostamente consciente do que ela estaria fazendo. Vamos ver aqui, ó, tem aqui a fonte, deixa eu mostrar para vocês aqui, para eu trazer exatamente o que ela comentou, tá aqui na época, ó, o que ela comentou aqui à época, ó. Estou ignorando conscientemente a resolução do TSE sobre porte de armas. Então, assim, tudo isso, meus amigos, complica a situação dela. Não tenham pena, é um grande dia, tá? Na próxima semana a gente ainda tem outro dia importante, na próxima terça-feira. O STF vai decidir se acata ou não o pedido de denúncia contra ele feito pelo Bolsonaro, né? Pela PGR, para que ele se torne réu. Vai acontecer a aceitação, tá? E agora, meus amigos, é só sentar e chorar, porque ontem, como a gente já acompanhou também, o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, protocolou um pedido, ele mesmo, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, pedindo a cassação do Gustavo Gaia e diz que vai estar pessoalmente presente na Comissão de Ética no dia de julgamento. Esse aí já vai rodar, provavelmente. Diz que ele já teria pressionado, inclusive, também o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para que o Gaia seja cassado. Então, meu amigo, é a derrocada do bolsonarismo. É o Gaia para perder o mandato, é o Bananinha fugindo, é a Zambelli caçada, é o Bolsonaro se tornando réu e tem muita coisa boa para vir por aí. No mais, como eu sempre digo para vocês aqui, grande abraço, me siga nas redes sociais e até o nosso próximo encontro na segunda-feira. Tchau!